Graça e paz, irmãos. Para nós meditarmos nessa noite, convido a amada igreja para abrir sua Bíblia. Primeira carta de Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, de 1 a 10. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Pedro, capítulo 2, de 1 a 10. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisia e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vós mesmo, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois isto está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a pedra, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Queridos irmãos, este mês de setembro, a nossa igreja, mais um ano de aniversário, pela graça de Deus, e durante esse mês nós estaremos falando sobre um pouquinho o que é a igreja de Cristo. Nessa noite nós iremos ver, através desse texto, a natureza, a essência da igreja e também qual o propósito da igreja. À luz desse texto, primeiramente eu queria destacar sobre o fundamento da igreja. Hoje, como já foi falado pela manhã, existem várias e várias igrejas, mas muitas delas, elas não têm o fundamento essencial que é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Como nós podemos ver no verso de número 5, também vós, verso 4, desculpa, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Essa pedra é o nosso Senhor Jesus Cristo. Se a igreja não estiver fundada na pessoa dele, sobre o fundamento que é ele, ela não é uma igreja. Pode ser qualquer outra coisa, menos uma igreja. Hoje, existem muitas que Cristo já não é mais o centro, que o que dirige essa igreja não é a palavra de Deus, que Cristo não é o centro, que Deus não é o propósito das reuniões, e sim apenas como se fosse um spa, onde as pessoas se sentem bem, onde as pessoas vão para ouvir aquilo que te agrada, e não aquilo que Deus tem para cada um de nós. Então hoje, o conceito de igreja já não é mais aquela genuína essência, né? Hoje as pessoas criaram, deformaram o conceito de igreja. Então hoje há muitas ideologias, há muitas teologias que não é de acordo com a sã doutrina. E à luz desse texto, o Pedro vai dizer que o fundamento da igreja é a pedra, e essa pedra é Cristo. Então, se Cristo não for o centro da igreja, não pode ser uma igreja.
pode ser qualquer outra coisa, menos a igreja de Cristo. E diz assim que essa pedra, ela é preciosa a Deus, pois o nosso Deus enviou o seu Filho para que pudesse ser o fundamento da igreja, para que pudesse ser o salvador da igreja, e através de Cristo, a igreja foi comprada com o seu precioso sangue. E eu louvo a Deus, porque pela graça de Deus, nós pertencemos a uma igreja onde Cristo é o centro. Não são fundadores da igreja, não são os nossos dogmas, as nossas tradições. É Cristo que é o fundador da igreja, porque Ele é a pedra angular. E essa igreja está fundada na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. No verso 5 também diz que também vós mesmo, como pedras que vivem, sois edificado, casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifício espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então, nós hoje estamos aqui porque nós fomos chamados por Deus, a graça de Deus nos alcançou, a misericórdia de Deus, Pedro fala isso na sua carta, e agora nós chegamos a essa pedra. E graças a Deus, nós não fomos o outro grupo, aqueles que rejeitaram a pedra, onde a pedra se tornou um tropeço. Esses são aqueles que não acreditam. Esses são aqueles que estão cegos, estão na sua incredulidade, no lamaçal do pecado. Mas nós, pela graça de Deus, fomos alcançados. E agora nós chegamos a essa pedra, com essa essência da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje pela manhã nós falamos Efésios capítulo 2 e 20, que já foi lido na liturgia desse culto, diz que não há outro fundamento. O fundamento ao qual é pelos profetas e pelos apóstolos, que Cristo é o centro. E nós louvamos a Deus, irmãos, porque hoje nós pertencemos a uma igreja que Cristo é o centro. E nós fomos atraídos, e agora nós precisamos edificar nossa vida sobre esta pedra, como um edifício. Cristo é o alicerce, e nós como pedras iremos sendo edificada uma casa de Deus. A pergunta que esse texto nos faz: de que maneira, como assim, nós, pecadores, seremos construtores dessa casa? Como que nós iremos contribuir para o crescimento dessa alicerce? Primeiro, verso 1. Despojando-vos, portanto, de toda maldade, para que nós pudéssemos chegar até Deus, pela graça de Deus, para que nós pudéssemos chegar a essa pedra, aproximar dela, essa pedra preciosa, nós precisamos despojar algumas coisas da nossa vida. E a ideia de despojar é como se nós estivéssemos tirando uma roupa, ou seja, a maldade que está na nossa vida. Nós precisamos, se de fato nós pertencemos ao povo de Deus, se de fato nós nascemos de novo, esse é o propósito da igreja, de a nossa vida ser transformada pelo poder de Deus, pela palavra de Deus. E aí Pedro diz que despojando-vos, portanto, de toda maldade. Será que ao longo desse tempo que você pertence à igreja de Cristo, ainda há maldade na sua vida? Será que ainda há coisas que precisam ser abandonadas, que você precisa tirar da sua vida? A ideia de despojar é isso, tirar as vestes, abandonar a maldade. A maldade que nos atrapalha, a maldade que nos impede de nós chegarmos a Deus. Hoje, queridos irmãos, por incrível que pareça, essas igrejas, que se dizem igrejas evangélicas, quase não se fala mais sobre santificação, quase não se fala mais sobre vida transformada. Hoje eles atraem pessoas para receber as bênçãos de Deus, para ter uma vida próspera, para ter uma vida de milagres, para receber todas as bênçãos de Deus, mas eles não pregam que ser cristão é ter uma nova vida, é ser regenerado por Deus,
é ter uma vida que agrada a Deus. E Pedro está dizendo isso, primeiramente, para que vocês cheguem a essa pedra, despojando-vos de toda maldade. Talvez você diga, puxa, mas o pastor Wagner fala muito sobre pecado. Irmãos, é o que está na palavra de Deus. Não é sermão carapuça para ninguém. Todos nós precisamos ter uma vida santa, uma vida que agrada a Deus. Esse é o propósito da igreja. Como eu acabei de dizer, muitas igrejas hoje já não se fala mais sobre o pecado, porque não agrada as pessoas. Isso até afasta as pessoas, mas nós precisamos pregar todo o desígnio de Deus, e o que estiver na palavra de Deus vai ser pregado, irmãos. Quando estiver aqui, a palavra de Deus vai ser pregada fielmente. E esse primeiro verso diz que nós precisamos despojar toda maldade. Será que ainda há maldade nas suas ações? Como que você tem lidado com o seu coração, que é desesperadamente corrupto? Os seus pensamentos, a cobiça, como que você tem tratado essa questão? Então, para que você chegue a edificar esta igreja, você precisa abandonar a maldade. Segundo aspecto que nós precisamos tirar da nossa vida, despojando-vos de ser uma pessoa toma. O que é uma pessoa toma? Uma pessoa que engana. Nós precisamos tirar esse engano da nossa vida. Quantas e quantas vezes nós queremos demonstrar que nós somos alguma coisa e na verdade nós não somos. Isso é o que mais está cheio no meio do povo de Deus. E Pedro encoraja esses irmãos, abandone essas coisas, a maldade, deixe de ser uma pessoa dogma, uma pessoa que engana as pessoas. Irmãos, nós precisamos ter uma vida de sinceridade para o nosso Deus, primeiramente, e também para os nossos irmãos. O Espírito Santo de Deus trabalha em nosso coração. A palavra de Deus nos convence do pecado. E nós não podemos ter uma vida cristã em cima do muro, dizendo que crê uma coisa, mas as suas ações demonstram outra. Isso é uma pessoa que pratica a dormice. Nós precisamos tirar isso da nossa vida. O terceiro vai falar sobre a hipocrisia. O que é hipocrisia, irmãos? Naquela época, era um ator que colocava uma máscara no seu rosto. Hipocrisia. No meio do povo de Deus, existe muitas pessoas hipócritas. Para que nós possamos edificar a igreja de Cristo, para que nós possamos contribuir para esse alicerce crescer, como pedras que vivem, nós precisamos abandonar essas coisas da nossa vida. Talvez nessa noite é necessário nós confessarmos os nossos pecados. Fala, ó Deus, tira a maldade do meu coração. Ó Deus, não deixe eu ser uma pessoa que engana as pessoas. Eu não sou nada daquilo que eu demonstro no domingo. Durante a semana eu sou uma coisa, mas domingo eu ponho uma máscara. A hipocrisia, uma pessoa dona. Nós precisamos ser autênticos. E nós precisamos, antes de ser autêntico, nós precisamos rasgar o nosso coração, confessar os nossos pecados diante de Deus, pedir para que Deus quebrante a nossa vida, que Deus nos ajude a nós romper com essas práticas pecaminosas, para que de fato nós possamos demonstrar realmente o propósito da igreja. Foi para isso que Deus nos chamou. Foi para isso que Deus nos tirou do lamaçal do pecado. Foi para isso que Deus perdoou os nossos pecados. É para isso que o Espírito Santo trabalha em nosso coração. É para isso que Deus molda todos os dias a nossa vida, irmãos. Mas, todavia, entretanto, é possível ainda que dentro do nosso coração há vestígios de maldade. Ainda
uma pessoa dona, ainda há hipocrisia. Nós precisamos confessar esses pecados. Nós precisamos pedir para que Deus tire da nossa vida. E o quarto lugar vai falar sobre a inveja. As pessoas invejosas. Eu creio que aqui no nosso meio não existe isso, né? Ou será que existe? Vocês sabem muito bem que é mais fácil nós chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. Por quê? Porque quando alguém está sendo abençoado, alguém está sendo próspero, nós, via de regra, nós também somos tendenciosos a deixar brotar esse sentimento de inveja. Mas quando o irmão está chorando, quando o irmão está sofrendo, nós estamos lá, chorando junto. Nós estamos abraçando. Mas quando o irmão compartilha as bênçãos, compartilha as vitórias, quando o irmão está crescendo na fé, via de regra, nós não temos o mesmo sentimento. Isso revela que nós temos inveja desses irmãos. Em nome de Jesus, irmãos, nós precisamos abandonar isso. Nós precisamos tirar isso da nossa vida. Nós precisamos demonstrar alegria, porque o irmão está sendo abençoado por Deus, porque o irmão está crescendo na fé, o irmão está tendo experiências com o nosso Deus, e nós precisamos nos alegrar junto. Esse é o propósito do corpo de Cristo. Então não apenas demonstre uma vida piedosa quando o irmão está sofrendo. Nós precisamos fazer isso, chorar com os que choram. Nós precisamos abraçar os que choram. Nós precisamos ser um ombro amigo para os que estão sofrendo. Mas, e os que se alegram? Vamos nos alegrar junto. O irmão passou no vestibular, vamos lá festejar com ele. Vamos chorar junto de alegria. O irmão está sendo abençoado por Deus, vamos lá nos alegrar junto. Isso é o corpo de Cristo, essa é a finalidade da igreja de Cristo, irmãos. Então veja, Pedro pede para que eles pudessem abandonar as invejas. Outro aspecto de uma pessoa invejosa: ela nunca está contente com o que Deus tem dado para ela. Por isso que um dos mandamentos diz: não cobiçarás nada, nem a casa do teu próximo, nem um animal, nada. Você deve estar satisfeito com aquilo que Deus tem dado para você. Isso é pecado, irmãos. A ingratidão. Puxa, mas por que o irmão é próspero e eu não sou? Tudo que você tem, tudo que você possui, foi Deus que te deu. Deus sabe do que realmente nós necessitamos. Deus sabe, irmãos. Quando você tiver esse entendimento, você vai ter uma vida de contentamento. E isso vai agradar a Deus. E também deve agradar o seu coração. Eu sou agradecido porque todos os dias eu tenho pão para comer. Mas o meu irmão, ele não tem apenas o pão, ele tem um ovo para comer, ele tem uma manteiga para comer. Agradece a Deus, porque Deus tem abençoado o seu irmão. Agradece a Deus porque Deus tem te dado o que você realmente necessita, irmãos. O que passar disso é cobiça, é inveja, é ingratidão para com Deus, é uma vida de você não está demonstrando o seu contentamento para com Deus. No momento certo, quando Deus achar que deve te abençoar mais, Ele vai te abrir portas, Ele vai te conceder aquilo que você precisa. Lembre-se bem disso. Se você não precisa disso, Deus jamais vai te conceder. Então, se porventura nessa noite ainda há esse sentimento de inveja, em nome de Jesus, arranca isso da sua vida. Peça para que Deus te dê um coração agradecido. E assim você continue olhando para frente. Ainda que você sinta que as coisas estão faltando, Deus, em tudo dai graça, porque esta é a tua vontade. Gratidão, irmãos. Há um lugar de alimentar a inveja em seu coração. Peça para que Deus coloque o coração agradecido. E assim você vai parar de ficar comparando a sua vida com a vida dos outros irmãos. Em tudo dai graça, irmãos.
Quantas e quantas vezes, puxa, mas aquele irmão tem um carro, né? Mas Deus te deu a condução de você, as condições de você ter dinheiro para pagar uma passagem, para chamar um Uber. Em tudo, dai graças, irmãos, em tudo. Se você não tiver esse entendimento, vai surgir constantemente esse sentimento de inveja, e isso é um pecado. Então Pedro exorta aqueles irmãos para que eles pudessem abandonar todas essas coisas. Todas essas coisas. Nós somos o corpo de Cristo, irmãos. A igreja precisa cumprir o seu propósito. E para cumprir o seu propósito, precisa romper com o pecado. E o último, fala sobre maledicências. Né? O que é maledicências? Fofoca. Falar mal das pessoas. Às vezes, quando nós precisaríamos falar bem das pessoas, elogiar as pessoas, muitas vezes nós nos retraímos, mas para falar mal, nós investimos tempo. Quando nós deveríamos encorajar os nossos irmãos, nós nos acovardamos. Mas para falar mal, nós achamos tempo, nós convidamos outras pessoas, e isso não pode acontecer no meio do povo de Deus. Falar mal da liderança, falar mal do diácono, falar mal do presbítero, falar mal do pastor, falar mal da família do pastor, falar mal do professor da escola dominical. Veja, tantos assuntos que nós conseguimos captar e assim nós falamos maledicências, coisas que não edificam, coisas que não agradam, e isso é pecado. Em nome de Jesus, toma uma atitude correta de encorajar as pessoas. Um irmão que está chegando, se aproxime dele, diga coisas que edificam, coisas que agradam, coisas que vai contribuir. Então, nos momentos que você estiver com outros irmãos, veja se o seu falar tem edificado, tem contribuído para o crescimento daquele irmão. Ou se você é apenas uma pessoa que tem prazer de dizer fofocas, coisas que não edificam. Se você tiver algum assunto para tratar com a pessoa, chame a ela. Se você precisar falar mal do presbítero, chama o presbítero. Vai até na casa dele e fala: irmão, tenho isso contra você. Pastor, não é dessa maneira, pastor, você está equivocado. Se aproxime dessa pessoa. Todos nós temos toda a liberdade, irmãos. O que não pode é ter essa maledicências no meio do povo de Deus. Se você tem praticado isso, em nome de Jesus, abandone isso. E todas as vezes que você estiver com algum irmão, veja se a tua palavra tem edificado, tem contribuído para o crescimento do teu irmão. Às vezes, você está sendo usado pelo inimigo para ser uma pedra de tropeço de uma pessoa que é nova na fé, uma pessoa que ainda não tem tanta experiência. E aí chega, você vai lá e começa a dizer coisas que às vezes não é nem verdade. Você se torna um obstáculo na vida dessa pessoa. Por isso que Pedro pede: tira toda maledicência da sua vida, da sua boca, do seu coração. É dessa maneira que nós precisamos agirmos, como povo de Deus. E uma vez que nós agimos assim, agora nós iremos desejar, né? O verso 2 vai falar sobre... Primeiro ele fala sobre despojar, e no verso 2, a dieta de um cristão. Qual é a dieta? Desejai ardentemente, como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Então, a característica de uma igreja, de uma nova criatura, é abandonar tudo aquilo que não agrada a Deus. Tudo aquilo que é pecado tem que abandonar. É impossível você ter uma vida cristã cheia de pecado, uma bagagem. Tem que romper, tem que despir essas coisas. E
E o Pedro vai exortar para que eles pudessem, no lugar dessas coisas, pudessem desejar ardentemente como criança recém-nascida. Vocês sabem muito bem, uma criança quando está com fome, ela chora até que o leite chegue no seu paladar, na sua boca, no seu estômago. É desse jeito que nós precisamos desejar a palavra de Deus. Eu tenho certeza que vocês têm desejado, na sua vida devocional, na sua vida cristã, esse anseio, essa fome pela palavra de Deus. Esse é o alimento, irmãos. É o alimento que nos fortalece, que nos capacita, que nos faz crescer, que nos faz amadurecer. E ao longo desses anos, a nossa igreja tem desafiado a cada irmão a ler a palavra de Deus, a buscar ter uma vida devocional diariamente. É através dela que nós iremos crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, não qualquer leite, mas o genuíno leite. Isso significa que tem leite estragado. É o que mais tem. Existem coisas que não são genuínas, que não dá crescimento no meio do povo de Deus. Por isso que a igreja tem que ser fiel à palavra de Deus. O ensinamento tem que ser pregado, ensinado de uma maneira correta, irmãos. E hoje tem muitas pessoas bebendo desse leite que não é genuíno, um leite contaminado. É triste, mas é uma realidade. Quantas e quantas igrejas se diz que são evangélicas, que Cristo é o centro, que a palavra é o centro, mas na prática não acontece nada disso. É um leite contaminado, e esse leite contaminado adoece. Inibe o crescimento da pessoa. Vocês sabem muito bem que para uma criança crescer, ela tem que se alimentar bem. E é isso que Pedro ensinou para aqueles irmãos. Deseja ardentemente o genuíno leite, para que vocês possam crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus, para que vocês alcancem uma maturidade. Esse é o propósito da igreja, irmãos. E pela graça de Deus, neste mês, nós chegamos mais a 1 ano de existência, porque a igreja tem se esforçado para manter o verdadeiro, genuíno leite. O genuíno leite, irmãos. Nós precisamos perseverar naquilo que Deus exige de cada um de nós. Nós não podemos modificar o evangelho para agradar as pessoas. Nós não podemos pregar aquilo que as pessoas querem ouvir, mas aquilo que precisa ouvir. E ao longo desses anos, a igreja tem sido fiel. E nós iremos continuar fiel à palavra de Deus. Convidando mais pessoas para que possa experimentar esse verdadeiro leite genuíno. Não um leite contaminado, mas o verdadeiro, genuíno leite. Você se torna responsável para anunciar isso às demais pessoas, às pessoas que estão ao seu redor. Eu tenho certeza que você conhece muitas e muitas pessoas que frequentam outra denominação, mas que estão bebendo leite contaminado, estão lendo livros que contaminam. Nós precisamos alertar isso, irmãos. Por quê? Porque nós temos experimentado este leite genuíno. Irmãos queridos, esse é o propósito da igreja. Nós vemos a natureza da igreja, a essência da igreja, que está fundado na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E lá em Mateus capítulo 16, verso 18, o próprio Senhor Jesus Cristo vai dizer: Pedro, sobre esta pedra, sobre a minha pessoa, edificarei a minha igreja. E isso nós sentimos alegria, por pertencermos a uma igreja que Cristo é o centro. Não são os seus fundadores, não são as nossas tradições, mas sim Cristo é o centro. E também que nós pregamos sobre o pecado, que uma pessoa que nasceu de novo, ela precisa abandonar o pecado.
e ela precisa edificar este corpo. Como diz o verso 5, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifício espirituais agradável a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Os irmãos sabem muito bem que quando Cristo estava fazendo sacrifício, entregando a sua vida por amor a nós, o véu do santuário rasgou. E não rasgou de baixo para cima, mas de cima para baixo. E agora nós temos acesso a Deus. Agora cada um de nós se torna sacerdócio universal. Agora nós temos acesso a Deus. Não há mais um intermediário. O nosso sacerdote foi Cristo, perfeito. E agora nós temos todo acesso à presença de Deus. E nós precisamos agora oferecer um culto a Deus, o sacrifício vivo. As nossas vidas, as nossas ações precisa expressar essa vida cristã, irmãos. Foi para isso que Deus nos chamou. Foi para isso que Deus nos tirou do lamaçal do pecado. É para isso que nós estamos fundados na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nós não somos aqueles que, como diz o verso 8, aqueles que tropeçaram na pedra, mas sim nós fomos agraciados por Deus, e nós também estamos sendo edificada casa de Deus. Para quê, irmãos? Qual a finalidade disso? Não foi para viver uma vida cheia de pecado. Não foi para viver uma vida irrelevante. Não foi para viver uma vida de indiferença com o reino de Deus. Não foi para isso. Para que nós pudéssemos evidenciar essa nova criatura que nós somos. Essa pedra que nos salvou, Jesus Cristo, que transformou a nossa vida. E hoje nós estamos aqui exclusivamente pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, porque Deus regenerou a nossa vida, nos deu um novo coração, para que nós pudéssemos viver para o seu louvor, irmãos. Não é para nós viver a nossa vida, aquela vida de maldade, de uma pessoa dola, uma pessoa hipócrita, uma pessoa fofoqueira que fica falando mal das pessoas. Não foi para isso, irmãos. Foi para viver uma vida santa, uma vida agora debaixo da luz, uma vida que expressa a gratidão para com o nosso Deus. Então no final do verso 8 diz: pedra de tropeço e rocha de ofensa são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. A palavra de Deus diz que Jesus veio para os seus e os seus não o receberam. Mas pela graça de Deus, nós fomos alcançados pela pedra que é Cristo. Para quê, irmãos? No verso 9, diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Louvado seja Deus por isso, irmãos. Vós, porém, vocês não são aqueles que tropeçaram na pedra. Vós, porém, foram alcançados por essa pedra. Vocês creram em Jesus Cristo. Vocês foram alcançados pela graça de Jesus. Para quê? Porque nós somos um povo eleito. Deus nos escolheu. Deus nos amou. Imagine, no meio de 8 bilhões de pessoas, Deus foi lá e apontou para você. Deus te escolheu, irmãos. Isso é um privilégio imenso. Não foi pelos nossos méritos, não foi pelos nossos predicados, não foi porque Deus viu algo de bom em nós, porque não há nada de bom em nós, para que Deus pudesse nos ter escolhido, mas Ele, por ser soberano, Ele foi lá e nos escolheu. Eleição incondicional. Não havia nada em nós para que Deus pudesse nos escolher. Sacerdócio real. Agora nós temos acesso a Deus.
Era só o sacerdote que tinha acesso à presença de Deus. Agora todos têm acesso a Deus. Diz o texto, nação santa, povo de Israel, era um povo escolhido por Deus, está lá em Êxodo capítulo 19. A semelhança do povo de Israel, a igreja do Novo Testamento também é escolhida de Deus. Você sabe o que significa esse privilégio, irmãos? De ter sido escolhido de Deus, de ser sacerdócio real, de ser uma nação santa, povo particular de Deus, exclusivo de Deus. Para quê, irmãos? Para viver uma vida irrelevante? Para não contagiar esse mundo? Para não exercer a luz? Para não ser sal desse mundo? Não foi para isso, irmãos. Não foi para isso. Diz o texto, para que nós pudéssemos anunciar as virtudes daquele que nos chamou, para nós verbalizar o amor do nosso Deus, para que nós pudéssemos pregar o ID, para que nós pudéssemos sair e anunciar o Evangelho. Foi para isso que Deus nos chamou. Esse é o propósito da igreja, irmãos. Você, como igreja de Cristo, você tem feito isso? Você tem esse entendimento que foi para isso que Deus te chamou? Para anunciar as virtudes, para nós pregarmos, para nós testemunharmos os atributos de Deus, irmãos. Quantos atributos Deus tem? Aqui nós temos verbalizados? Aqui nós temos testemunhado? Será que nós temos compartilhado para as pessoas que Deus é o Deus Todo-Poderoso, Deus onisciente, onipotente, o Deus imutável, o Deus de amor, o Deus de misericórdia? Eu só sei um pouquinho dos atributos de Deus, porque são imensos. E Ele compartilha os atributos comunicáveis com nós, para que nós pudéssemos compartilhar isso para as pessoas que estão ao nosso redor. Nós precisamos, irmãos, nos levantarmos, sair dessa letargia espiritual, ter um despertar de Deus, para que nós possamos cumprir o propósito da igreja, irmãos, de anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. No passado, eu e você tínhamos uma vida debaixo das trevas. Nós estávamos debaixo da potestade de Satanás. E a palavra de Deus lá em Colossenses diz que Jesus Cristo, como um general, foi lá e nos tirou com a sua mão poderosa e nos trouxe para o reino de luz. Não foi nenhum de nós que saímos de lá por vontade própria, porque nós não temos esse poder. Mas o nosso Deus foi lá, nos tirou das trevas para o reino de luz, para que nós pudéssemos propagar esta luz, essas virtudes, para as pessoas que estão ao nosso redor. Esse é o propósito da igreja. Será que você, como igreja de Cristo, você tem conseguido testemunhar isso? Tem conseguido viver isso? Se porventura ainda não, nessa noite, peça que Deus te ajude. Peça que Deus traz essa convicção na sua vida. Se ainda tem coisas que te atrapalham, algum desses pecados que foi citado nessa noite, peça perdão a Deus. Deus, arranca isso da minha vida. Eu quero viver como um discípulo de Cristo, como um servo consagrado. Foi para isso. Por isso que Pedro fala, vós, porém, sois diferentes, vocês são raça eleita. Foi para isso que Deus chamou. No verso 10, ele vai terminar dizendo, vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Antes nós éramos quem? Filhos do inimigo. Não havia vida em nós. Nós pertencia ao inimigo. Não havia esperança em nós. Nós estávamos cegos, estávamos mortos,
Diz a palavra de Deus que precisou Deus soprar o Espírito Santo sobre a nossa vida. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecado, e Deus foi lá e nos regenerou. E agora, vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Que privilégio, irmãos, sermos povo de Deus, de sermos filhos de Deus, de agora ter alcançado misericórdia de Deus. No passado, todos nós éramos ao contrário. A pergunta que eu faço, vale a pena, diante da misericórdia de Deus, diante da bondade de Deus, como acabamos de entoar, vale a pena levar uma vida cheia de pecado? Vale a pena levar uma vida indiferente com o reino de Deus? Vale a pena dizer que pertence à igreja, pertence ao povo de Deus, mas nas atitudes, nas práticas, não demonstra isso? Não vale, irmãos. Vamos parar de enganar nós mesmos. Vamos pedir que Deus restaure a nossa vida, restaure o nosso ministério, para que realmente nós possamos ser usados de uma maneira poderosa por Deus. Foi para isso que Deus nos chamou, irmãos. Então que decorrer dessa semana, nós possamos ser grandemente usados por Deus, no nosso trabalho, onde quer que nós colocarmos nossos pés, a lei pode ter a percepção que a lei está o Filho de Deus, um agente de Deus, que vai testemunhar as suas ações, o caráter, verbalizar a palavra de Deus, demonstrar a misericórdia, a compaixão, assim como Cristo fez quando esteve aqui. Quando Cristo via as pessoas quebradas, machucadas, sedentas, Cristo estendia sua misericórdia. Ele se compadecia. E as pessoas, ao chegar diante de Cristo, saía fortalecida, encorajada, reanimada, porque teve um encontro com Cristo. Que as nossas vidas também possam impactar a vida das pessoas que nos deparem em decorrer da semana, irmãos. Novamente eu repito, algo que eu tenho falado constante. Deus, Ele concede oportunidade todos os dias para que nós possamos realizar a obra dEle. Não há nenhum momento, a não ser se você ficar trancado na sua casa, mas nos seus relacionamentos, seja lá na escola, entre seus amigos, você tem que agir como um filho de Deus. Assim como Cristo, se estivesse em seu lugar, o que Cristo faria? Haja como Cristo. Haja conforme as instruções que nós temos da palavra de Deus. Os valores do reino de Deus têm que ser verbalizados. Foi para isso que Deus nos chamou, irmãos. E que ao longo de mais um ano que Deus nos concede, nós possamos continuar cumprindo o propósito da igreja, que é de verbalizar as virtudes daquele que vos chamou, que foi Deus. Oremos. Querido Deus, nosso Pai, muito obrigado por esta noite, obrigado pela Tua presença, obrigado pela Tua palavra, que nos exorta, que nos desafia, que nos corrige, ó Deus, a nós andarmos conforme o Teu querer, que o Senhor continue usando a Tua igreja para a propagação do Teu Evangelho, para o crescimento do Teu reino. Nós Te agradecemos por mais um ano de existência da nossa igreja. Obrigado pela Tua graça que tem sido derramada constantemente sobre as nossas vidas. E que como igreja de Cristo, nós possamos ter uma vida santa, uma vida que Te agrada, uma vida de gratidão. Ó Deus, tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos ajude em todas as nossas deficiências, em todos os nossos empecilhos. Que o Senhor nos ajude a nós lutarmos contra isso, tirarmos coisas que têm atrapalhado, para que nós possamos cumprir a Tua palavra, Deus. Tira todo pecado, toda a maldade do nosso coração, toda a nossa hipocrisia.
aquele espírito de uma pessoa dona, a maledicência, e que nós possamos, ó Pai, a cada dia ter o desejo de estar nos alimentando da Tua Santa Palavra, para que nós possamos compreender qual é a Tua vontade, o Teu querer para nossas vidas, e que o Teu Espírito Santo nos ajude a nós colocarmos em prática na nossa vida, que o Senhor nos use de uma maneira poderosa em decorrer dessa semana, que o Senhor continue concedendo oportunidade para que a Tua igreja possa testemunhar, para que a Tua igreja possa verbalizar o Teu Evangelho, Pai. Nos abençoe nessa semana, Deus, que nós possamos colocar em prática tudo aquilo que nós ouvimos nessa noite. Nós oramos agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz, desde agora e para todo sempre. Amém.